Fala galera, passando aqui para anunciar a nova parceria do canal, a Frog TCG. Lá você encontra cartas de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, além de board games e acessórios. Então corre lá, confere o link na descrição e fortalece o canal comprando por lá. Fala galera, beleza? Aqui é o Haru. Pessoal, hoje eu vou trazer um deck profile para vocês, uma atualização do meu utensílio que eu gravei há uns tempos atrás. Eu mexi nele um pouquinho, coloquei algumas cartas, tirei outras e hoje eu vou mostrar para vocês como é que ele está atualmente. Mas antes de começar, eu quero pedir desde já que vocês deixem um like, comentem o que vocês acharem, compartilhem para os seus amigos para eles poderem ver e dar uma força para o canal assim. Não se esqueçam também de conferir o link na descrição da loja do meu amigo Augusto, a Frog TCG. Lá você vai adquirir os melhores produtos pelo menor preço. Então, sem mais delongas, vamos lá para o profile. Primeiro, eu estou utilizando 3 Carbuntor. O Carbuntor é uma carta muito importante para a defesa do deck. Ele, quando está na mão, tu pode descartar ele para negar destruição de batalha de um utensílio no campo. E quando ele está no cemitério, você pode banir ele para negar uma destruição por efeito. Então ele protege os seus outros utensílios no campo. Eu estou utilizando 3 do Traumada. O Traumada é o bicho que dá Special. Se tiver um outro monstro utensílio no campo, ele se invoca especial da mão. E se um outro Traumada é invocado quando ele já está no campo, você invoca um terceiro Traumada do deck. Então já é para facilitar alguns combos aqui. 3 Copoend. O Copoend é outro bicho que se invoca especial da mão. Se você controla um utensílio, tu pode dar alvo no utensílio no campo e ele entra como uma cópia dele. Então ele já serve para combar com o Traumada. Se você tem um Traumada no campo, tu invoca especial o Copoend, copiando ele, e o efeito dele triga para trazer outro Traumada do deck. O combinho é basicamente esse. Estou usando 2 Paralelo. O Paralelo é uma carta que vai servir para estender ainda mais os combos do utensílio. Quando tu faz uma invocação Link, você pode invocar ele da sua mão em posição de defesa na seta que o Link foi invocado aponta. E tu pode invocar outro do deck quando isso acontece. Estou usando um Dogoran e um Kumongus. Estou usando os 2 Kaijuzinhos aqui para tirar bicho chato. Isso é muito interessante no utensílio. Estou usando um Zero Day. O Zero Day é para fazer o combo de Codebreaker. Você só precisa de um dele no deck, já é suficiente. E agora de Hand Traps temos 3 Effective Alien. O Effective Alien já é conhecido por basicamente todo mundo da comunidade. Você, durante a fase principal, você seleciona um monstro que seu oponente controla, descarta ele fica com os efeitos negados. É basicamente isso. Estou usando 3 Ogre. A Ogre é quase como ovelha, só que ao invés de negar efeito, ela destrói tanto monstro quanto carta mágica ou armadilha. Três Reuso, uma carta importantíssima para o deck, porque é basicamente um Monster Reborn para o deck. Ela invoca um utensílio do cemitério e quando ele deixa o campo, ele vai para o fundo do deck. Essa última parte eu não acho tão interessante, principalmente por causa do Carbuntor. O Carbuntor, às vezes eu prefiro estar com ele no cemitério para negar uma destruição por efeito, mas quando necessário eu tenho que utilizar isso. 3 Campo, Mundo Eletrolírico Utensílio. O campo é uma carta excelente. Quando você ativa ela, você dá uma busca num monstro utensílio do deck, ou é um card utensílio, se eu não me engano. É um card utensílio, pode ser qualquer card utensílio do deck, isso é muito bom. Você adiciona
E ela também, quando o monstro batalha, você move os utensílios na zona de monstro principal. Isso serve para ajudar em alguns combos que o deck faz. Estou usando 2 testes de utensílio e uma conversão. A conversão eu não acho uma carta tão interessante assim. Ela trabalha com mecânica de banimento. Tu bane os monstros da zona principal de monstros suas e ele invoca monstros utensílio banido. O teste, você seleciona um utensílio Link no teu campo e invoca o utensílio do cemitério nas zonas que ele aponta. Estou usando 2 Machine Duplication, por que não 3? Eu acredito que às vezes ela brincava na minha mão quando eu utilizava 3, às vezes vinha 2 dela na mão e isso não era legal, e é por isso que eu utilizo 2 cópias. Eu acredito que é suficiente para ela vir numa mão com uma frequência legal e não brincar. 2 Onde Estarás Tu, você adiciona um monstro nível 1 do deck, e se você não der normal, você toma 2000 de dano. Uma Khaled, um 1/1, uma Terraforming. Essas são cartas que dispensam apresentações no jogo. A Khaled é a defesa contra Hand Trap do seu deck. 1/1 vai fazer você invocar um monstro nível 1 do deck. E a Terraforming vai adicionar uma carta de magia de campo, que no caso é o campo que você vai querer para fazer search e etc. Estou usando um Cari de mão única, que é uma Monster Reborn para Link. Um Vestido Proibido, às vezes ele vai ser interessante para defesa. E 2 Lost Wind. Lembrando que essa última parte aqui é muito opcional. Você pode substituir isso aqui por qualquer coisa, porque o que você precisa aqui são cartas para ajudar você a se manter no jogo. Agora, de extra deck, temos 2 Extensolvo. O Extensolvo é basicamente o boss do deck. Ele, quem você sempre vai querer ter em campo para proteger os seus utensílios Link 1. Ele, quando está apontando para o monstro, ele não pode ser alvo de ataque, não pode ser alvo de efeito. E quando o monstro que está embaixo batalha, ele dá 1000 de ataque para cada monstro colincado. Além disso, se um monstro Link, utensílio, que não estiver colincado a ele for destruído em batalha ou por um efeito de card, você compra uma carta. 2 Lavandragão. O Lavandragão é uma carta muito forte desse deck. Ele tem 1500 de ataque, com o efeito do Extensolvo ele vai para 3500. Então é um monstro que bate bem. Ele não dá dano em batalha, mas ele, quando destrói um monstro enquanto está colincado, ele bane esse monstro. E quando ele não está colincado, o monstro que batalhou com ele é destruído e o oponente sofre os pontos de ataque do monstro destruído como dano. Estou usando 2 Ventileão. Ventileão é mais um monstro de OTK. Esse aqui realmente dá dano, porque além de ter um ataque de 1200, com o Extensolvo ele vai para 3200. E ele tem um efeito que, independente dele estar colincado ou não, ele zera o ataque do monstro que ele batalha. Então ele é muito forte. Estou usando 2 Asp Elefante. O Asp Elefante ele é muito legal para tirar carta do campo. Ele tem 2 efeitos que são particularmente interessantes, que você descarta uma carta e destrói uma carta no campo, ou você escolhe um monstro na zona principal de monstro do seu oponente e destrói. Simplesmente isso. Ele só declara e destrói. Mas eu não sei qual desses 2 efeitos você precisa estar colincado. Estou usando um capa-lança. Um capa-lança geralmente é para quando você já utilizou todos os seus recursos e você precisa trazer o monstro Link de volta. Ele, quando está colincado, se tributa e invoca um monstro Link do cemitério. Estou usando um Seca Dragonete.
O Seca Dragonete ele serve para mover os monstros da zona principal de monstros, já para fazer outras coisas e tudo mais. E agora o combinho de Codebreaker. O combo consiste em você fazer esse carinha, ele invoca ele e depois você faz esse. Esse aqui destrói coisa no campo, se eu não me engano, e também invoca um Codebreaker do cemitério. Então, além de ter uma extensão de combos, esse aqui já remove carta também. Estou usando um Mago do Esguicho. Eita, bati na câmera. O Mago do Esguicho, ele vai fazer ainda mais extensão para os seus combos. Geralmente eu faço ele com o paralelo. Quando eu invoco o paralelo, eu geralmente já trago ele, porque ele precisa de 2 monstros Cibesso, paralelo a Cibesso. Eu invoco ele e ele invoca um Cibesso do cemitério. Aí com isso a gente já consegue fazer monstros maiores, etc. De Link 4 eu estou usando um Saryuja e um Zealantis. O Saryuja dispensa apresentações também, é uma carta bem conhecida na Era Link. Ele tem alguns efeitos dependendo da quantidade de matérias que você utiliza para invocar ele. O Zealantis, ele tira o bicho do campo, bane e invoca de novo. Então às vezes ele pode ser interessante para tirar um campo que esteja difícil. Então pessoal, o deck foi esse. Eu quero agradecer se você chegou até o final. Lembrando, não se esquece de curtir, comentar o que você achou, compartilhar e conferir a Frog TCG, o link está na descrição. No mais era isso, valeu e até a próxima.